A emboscada que resultou na morte de Lampião, Maria Bonita e seus companheiros na Grota de Angico, em julho de 1938, é considerada um dos momentos mais emblemáticos e dramáticos da história do cangaço no Brasil. Tudo começou com a crescente pressão das forças policiais contra o bando de Lampião, que há quase uma década havia se tornado uma lenda viva, símbolo de resistência e de um fenômeno social que desafiava a ordem vigente no sertão nordestino. Lampião, cujo nome de batismo era Virgulino Ferreira da Silva, tinha uma reputação de invencível, um líder carismático que comandava um grupo de homens e mulheres que, muitas vezes, eram vistos como justiceiros ou criminosos, dependendo do ponto de vista. Sua relação com Maria Bonita, sua companheira inseparável, reforçava a imagem de um casal que encarnava o espírito rebelde daquele sertão árido, marcado pela pobreza, pela ausência de Estado e pelo sentimento de injustiça social. O cenário do confronto final foi a Grota de Angico, uma região de difícil acesso situada no município de Poço Redondo, em Sergipe. Na madrugada de 28 de julho de 1938, uma operação coordenada pela volante do tenente João Bezerra, que havia sido reforçada por outros policiais, armou uma emboscada que pegou o bando de surpresa. Os cangaceiros estavam acampados na grota, dormindo após dias de atividades errantes pelo sertão. A estratégia da polícia foi meticulosa: aproveitar o conhecimento do terreno, montar uma emboscada bem planejada e surpreender os suspeitos enquanto eles estavam vulneráveis. Quando a volante chegou ao local, rajadas de metralhadora foram disparadas, iniciando um tiroteio que durou alguns minutos e que acabou por ceifar a vida de quase todos os integrantes do grupo, incluindo Lampião e Maria Bonita. Os corpos foram rapidamente removidos e, de forma brutal, expostos como exemplos para desencorajar qualquer resistência ao poder do Estado. A morte de Lampião e Maria Bonita marcou o fim de uma era de banditismo social no sertão nordestino, mas também se tornou um símbolo da repressão e do confronto entre o Estado e os movimentos de resistência popular. O episódio foi amplamente divulgado na imprensa da época, que retratou o acontecimento como uma vitória definitiva contra o crime e o cangaço. No entanto, a narrativa oficial sempre foi contestada por historiadores e estudiosos que ressaltam a complexidade social e econômica que alimentou o fenômeno do cangaço, além do impacto na cultura popular da região. A brutalidade da emboscada, a rapidez com que os corpos foram tratados e a decapitação dos cangaceiros, muitas vezes expostos em praça pública, reforçaram a imagem de uma operação policial decisiva, porém, carregada de violência e simbologia de poder. A Grota de Angico, desde então, transformou-se em um símbolo tanto de derrota quanto de memória, um lugar de memória e de luta pela preservação da história do sertão e de seus personagens mais marcantes. Ao longo dos anos, a narrativa sobre Angico foi sendo moldada por diferentes versões, algumas mais próximas da verdade histórica, outras carregadas de mitos e lendas. A teoria do envenenamento, por exemplo, sustenta que alguns dos cangaceiros poderiam ter sido mortos por veneno, administrado por um coiteiro de extrema confiança de Lampião, Pedro de Cândido, uma hipótese que, embora discutida, nunca foi definitivamente confirmada. A versão oficial, porém, sempre apontou para o confronto direto, o tiroteio intenso e a ação rápida da volante como os responsáveis pelo desfecho trágico. A lembrança daquele dia permanece viva na memória coletiva, seja através de relatos orais, seja por meio de obras de arte, filmes e estudos históricos que tentam captar a essência daquele momento decisivo. Desde a morte de Lampião, considerado o rei do cangaço, até a decapitação de seus corpos e a exposição de suas cabeças, tudo foi registrado como uma espécie de final dramático de uma saga que marcou profundamente a história do Nordeste brasileiro. A emboscada de Angico não apenas encerrou uma era de banditismo, mas também solidificou a imagem de Lampião como um símbolo de resistência de um povo que viveu à margem da lei, em um sertão esquecido pelo poder central. A tragédia, que teve seus momentos finais naquelas terras áridas, também alimentou uma série de narrativas, canções, poesias e filmes que perpetuaram o mito e a lenda desse personagem tão controverso. Hoje, a Grota de Angico é um local de memória, visitado por turistas, estudiosos e por aqueles que desejam compreender a complexidade de um fenômeno social que, de certa forma, refletiu as contradições de uma época e de uma região marcada por desigualdades profundas. O episódio de Angico permanece como um marco na história brasileira, um episódio de violência, resistência, morte e memória, que ainda suscita debate sobre as razões sociais, econômicas e políticas que alimentaram o ciclo do cangaço ao longo de décadas. A emboscada que resultou na morte de Lampião, Maria Bonita e seus companheiros na Grota de Angico, em julho de 1938,